nos coloca diante de uma situação semelhante à dele, em pé de igualdade. Entendeu? Então veja, ele diz: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então veja, tomar a Santa Ceia é tomar a vida de Jesus. O apóstolo Paulo disse: não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Entendeu? Então veja, a relação nossa com o Senhor é uma relação de intimidade, é uma relação de unidade. Entendeu? É ser um com Deus. Um. Não é de união, gente. É bem diferente. É de unidade. Agora veja bem, gente. Para nós entender o que significa isto, numa relação que nós vivemos muitas vezes, ou na maioria das vezes, extremamente conflitiva. Entendeu? Veja que ele disse: eu dou a minha carne para vocês se alimentarem. E eu creio que nós já tratamos aqui. Quem que gosta de comer carne estragada? Ou carne ruim? Ou carne de cachorro? Uma vez falava-se assim: isso é ruim que nem carne de cachorro. Isso é pior que carne de cobra. Falando, se referindo às pessoas, né? Então ninguém quer comer uma carne ruim, mas todos querem uma carne de excelência. Uma carne macia, uma carne bonita, uma carne gostosa, agradável. E ele está dizendo que a carne dele é de excelência. E que a nossa também tem que ser. Pois veja, nós vamos alimentar o nosso próximo com a nossa carne. Entendeu? Quando ele falou para os discípulos assim, ó: façam isso em minha memória, não está aqui, mas está noutra leitura. Ele disse: façam isso em minha memória, significa, da mesma forma que eu estou me doando para vocês, vocês devem se doar para o seu próximo. Entendeu? Da mesma forma, se doar com o mesmo amor. Só que veja, isso não se consegue de um dia para o outro. É um processo, uma caminhada. Vejam que Jesus, então, diz ali que ele, até os 30 anos, ele frequentou o judaísmo como todos os demais. Ele era um religioso. Ele seguiu todos os ritos judaicos da lei de Moisés. Porém, ao chegar aos 30 anos, ele então foi enviado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Isto é, para purificar a sua teologia. O que é a teologia? A palavra tel é do grego, que significa Deus. Logia, estudo. Então, estudo de Deus. Ele foi para o deserto para aprofundar, para aperfeiçoar o entendimento que ele tinha de Deus, embora sendo seu pai. Se vocês lerem o Antigo Testamento, vocês vão observar que havia muitas promessas, que o povo vivia por essas promessas. E uma delas era da terra prometida, a terra que manava, que corria leite e mel. Então veja, dentre as tantas promessas, essa de fartura, existia também mais outras duas, que era longevidade, prosperidade e fertilidade. A mulher que era estéril era tida como maldita, e sempre eles entendiam que era a mulher que não podia ter filho. Então era sinal de maldição. Tinha o seu ventre fechado. Então Deus amaldiçoou que essa pessoa não podia ter filhos. Assim era entendido. O homem que morresse cedo também, sinal de maldição. Morreu cedo, não morreu numa ditosa velhice. E também o homem que era pobre era também tido como maldito, porque não conseguiu prosperar
viver do trabalho de suas mãos. Então, 3 sinais de bênção eram estes. E mais, diz lá ainda no profeta Isaías que não haveria doença entre o povo. Seriam todos, então, sarados, curados e teriam uma perfeita saúde. E a doença, ou defeito físico, ou algumas pessoas que nascessem com deficiência de visão, ou mudas ou surdas, também eram tidas como malditas. Tanto que perguntaram para Jesus, quem pecou, foi ele ou foi seus pais? Entendeu? Sinal de pecado, sinal de maldição. Então veja, havia muitas promessas que o povo de Israel buscava, que era longevidade, prosperidade, fertilidade, muitos filhos, de preferência filhos homens, porque ter filhas mulheres já era problema. Melhor era ter filhos homens. Entendeu? E tem uma série de coisas, se vocês forem observar. Então veja, Jesus no meio de toda essa teologia, gente, desses ensinamentos, mas também havia, e muito, que Deus era Deus dos pobres, Deus dos humildes, Deus dos simples, Deus do necessitado, Deus dos excluídos, tratados como órfãos, estrangeiros e pobres. O órfão é o que muito existia naquele tempo, porque havia muita briga, muita escaramuça, muita luta, muita guerra, e o homem morria nessas brigas, nessas lutas. Não tinha, então, naquele tempo, os antibióticos, muitos ferimentos levavam à morte. Então a mulher ficava sozinha e cuidando das crianças, entendeu? Então havia muitos órfãos, e as pessoas morriam muito cedo, e muito pobre, pessoas pobres, paupérrimas, entendeu? Dificuldade de toda ordem. Então o Senhor Deus, há promessas aqui de bênção financeira, de bênção de saúde, de bênção de longevidade. E veja, Jesus então nasce nessa sociedade e aprende essa teologia, e era pregada essa teologia em todas as sinagogas e no templo. E ele então precisava definir a sua teologia. Que Deus eu vou anunciar. Que Deus eu vou anunciar. Então ele foi para o deserto e lá ele foi se questionando. Muitas pessoas pensam que o demônio apareceu para ele como um homem bem vestido, tipo um advogado assim, bem falante, e foi questionando ele. Não, isso tudo aconteceu na mente dele, no coração dele. Essa luta se deu aonde, gente? Onde ela se dá sempre em todas as pessoas, na mente. Por isso há quem diga que o demônio luta para dominar nossa mente, entendeu? Porque é ali que se dá todas as coisas, se dão todas as decisões, acontecem aonde? Na nossa mente, entendeu? Então veja, ele foi também nessa luta, nessa batalha, onde ele esteve pensando, meditando, refletindo por esse tempo que é chamado de 40 dias e 40 noites, diz lá que nada comeu. Outra coisa que é bom observar, gente, que o número 40, o número 12, o número 3, o número 7 são números de perfeição e não de quantidade. Perfeição, de totalidade. O número 13 é o número de totalidade, gente. O número 7, totalidade. O 12, 40, entendeu? Não quer dizer que tenha sido 40 dias. Quer dizer que foi o tempo necessário para ele entender e ter a maturidade para anunciar, para aperfeiçoar a lei. Entendeu? E esse tempo que ele ficou foi o tempo necessário para ele entender todo o projeto, questionar toda a sua própria teologia, o entendimento que ele tinha até ali, e sair dali com um entendimento totalmente renovado. E tanto que veja que aparece lá mais adiante, que é o voltar do deserto e começar a pregar a sua própria família, Maria e seus irmãos, que não reconheceram ele. E até foram chamar ele lá porque entenderam que ele estava fora de si. Diz lá, né? Ó, a tua mãe e teus irmãos estão aí fora, querem falar contigo, estão te chamando.
Recolhe ele, não está bem na cabeça. Entendeu? Ele não está bem, tem que levar ele daqui. E ele disse o quê? Quem são minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs? São aqueles que ouvem e guardam aquilo que eu ensino, que o meu ensino não é meu, mas é do Pai. Então veja que ele ficou irreconhecível até pelos seus. Por quê? Porque ele veio com um discurso arrasador. Arrasador. E veja que ele concluiu que o sumo sacerdote, os escribas e os fariseus, que eram os pastores e os teólogos daquela época, os mestres, eles diziam assim: vocês são filhos do diabo. Ninguém jamais teria essa ousadia de falar isso, porque os profetas sempre denunciaram os reis injustos